Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Senhor Papo e a minha convidada de hoje é mais essa personalidade. Com vocês, Carol Farias. Eu sou Caroline Farias, muito prazer estar aqui com vocês e a gente vai bater agora um senhor papo. Carol, primeiramente eu quero agradecer pela sua presença, por topar o convite. Para quem não lembra da Carol, tá? Os meus seguidores vão lembrar, porque eu postei lá a reportagem que ela fez comigo. Tive o prazer de ser entrevistado pela Carol e eu disse para ela, ó, Carol, não vamos inverter esses papéis aí. E aí, promessa é dívida, né? Hoje a Carol tá aqui, então mais uma vez muito obrigado, tá, Carol? Eu que agradeço. E queria dizer que é muito difícil, tá? Assim, eu prefiro entrevistar. Realmente as pessoas, quando vê a matéria ali feita, completa, mas não sabe como é os bastidores, como é que você... O convidado, o entrevistado principalmente, é o mais nervoso, né? O cara que... A gente que tá aqui desse lado aqui, hoje eu tô desse lado, mas quando eu tava do outro lado, eu tava meio nervoso. Até a minha esposa falou, ó, no começo tava meio travada. É normal, a gente vai se soltando aos poucos. Mas é isso aí, a Carol tá aqui, com certeza é uma grande personalidade aqui pro nosso canal. Eu já quero começar aqui o podcast fazendo meus agradecimentos aos meus parceiros. Muito obrigado a todos vocês que acreditam nesse projeto desde o início. Obrigado pela parceria, pela confiança no nosso trabalho. Tamo junto, viu? Esse aqui é só o começo e agora vamos agora para aquele senhor papo. Carol, eu gosto de começar os meus podcasts com uma pergunta padrão já. Eu quero saber, quem é a Carol? Como é que você se define como pessoa e como profissional? Olha, a pergunta mais difícil já é a primeira, né? Porque acho que se definir é uma das coisas mais complicadas para o ser humano. Verdade. Mas eu considero a Carol uma pessoa muito determinada, muito focada. Eu acho que eu sou até demais, eu ultrapasso o limite da cobrança comigo mesma. Sou uma pessoa muito família também, uma das coisas mais importantes assim para mim. Os meus pilares é realmente a família, o amor que eu tenho com cada um. E a Carol é uma menina extrovertida, falante, fala pelos cotovelos. Desde criança sempre fui assim, brincalhona, pequenininha, porque pessoalmente eu sou menor do que vocês costumam ver nas redes sociais e na TV. E eu costumo falar que eu sou também muito emotiva, sou chorona. Se eu Ah, é. chorar, né, depende da pergunta também. Esse é o desafio de hoje, hein? Fazer a Carol chorar. Eita, é bem fácil. E assim, a Carol tá aqui acompanhada do seu esposo aqui, né? É uma honra tê-la aqui também. Ela trouxe plateia, eu acho que até para ela ficar mais tranquila, mais suave, para ele dar aquela força. E é isso aí, Carol. Eu quero saber de você também, se foi o jornalismo que te escolheu ou você que escolheu o jornalismo. Como foi esse casamento aí? Rapaz, o jornalismo me escolheu. Eu estudei em colégio militar a minha vida inteira, então no Mas, comecinho, assim, até o ensino médio, o foco não era esse, eu tinha outro objetivo, mas pela influência das pessoas que estavam ali comigo, a gente convive muito, e aí a ideia era entrar mesmo no militarismo, tentar algum cargo, assim, bem voltado para essa área. E aí, no finalzinho do ensino médio, eu fui apresentar um trabalho, e eu fui a apresentadora de um telejornal improvisado dentro desse trabalho da Semana Cultural do colégio. E aí pronto, foi a paixão à primeira vista. Todos os meus professores elogiaram super. E aí começaram a falar muito sobre isso. E aí, quando eu pensei mais sobre a comunicação, eu disse, não, realmente é isso que eu quero. E aí eu investi, fui com tudo, né? Eu não cheguei a concluir o terceiro ano do ensino médio, no segundo ano eu já passei no Enem na época. E aí comecei a cursar o jornalismo e desde o primeiro dia do curso até o final, até hoje, na verdade, eu sou muito apaixonada por todas as áreas. Porque o jornalismo, ele realmente ele é uma gama de áreas, de portas que você consegue trabalhar. E eu gosto de todas elas. Eu costumo falar que eu saio para trabalhar todo dia com realmente um sorriso no rosto. Pode parecer clichê, mas é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ir pra rua, gosto de conhecer histórias de pessoas, gosto de estar nesse meio, porque é muito bacana você ser uma ponte, você poder mostrar aquela história de superação, de verdade. empreendedorismo, de amor, seja lá o que for, você poder ser essa ponte, até mesmo de informação, de prestação de serviços, você conseguir mostrar para outras pessoas com o seu olhar, colocando sentimento, eu acho que é um trabalho assim muito bonito. Tu falou no início aí que sempre foi muito falante, né? Então acredito que isso também ajuda, né, nessa questão da comunicação. Eu posso dizer que eu caí aqui, né, nas entrevistas, no podcast, eu caí de paraquedas, né? Não tenho formação na área, mas eu tive vontade, né? Então, quando você tem vontade, né, a gente consegue superar o talento na base da vontade. Então, durante esse período, a gente está aqui com 1 ano e 7 meses de canal e a gente foi aprendendo. Tive a honra de entrevistar outros repórteres aqui. O primeiro
que eu tenho uma amizade muito boa com ele, é o Anderson Lima, um cara que realmente meu canal ainda era bem menor, é realmente praticamente desconhecido, e eu fiz o convite para ele, ele topou, então sou muito grato a ele. E foi um desafio daqueles, né? Você deve saber, pô, a responsabilidade de um cara que não tem formação, entrevistar um cara que já é da área há muito tempo, uma história longa. Responsa. Então é uma responsabilidade muito grande. Falei pra ele, Anderson, eu tô sentindo a pressão. Ele, não, cara, relaxa. É o que, é que todo repórter fala. É. Não, relaxa, vai ser tranquilo, vai ser só uma conversa. Mas assim, eu acho que essa identificação com o jornalismo, eu acho que ela é importante, né? Pelo menos no seu caso aí, porque foi mostrando realmente o que você tinha que ser, né? Eu acho que as coisas caminham para onde elas têm que realmente ser. E quando tu botou na tua cabeça, eu vou cursar jornalismo, né? Como foi a aceitação dos teus pais, dos teus familiares? Alguém opinou contra? Como foi isso aí? Ou tu disse que não era a ideia principal. E antes disso, como era o teu pensamento antes? A minha ideia era estudar para fazer direito, queria fazer direito, para fazer concurso para ser delegada. Então era esse o objetivo, né? Nem tamanho eu tinha, nunca tive, e aí eu queria ser delegada. Da PRF, da PF, algum cargo assim bem mais top. E aí a minha família é basicamente minha mãe e meu irmão. Eu sou filha de pais separados. A minha família é bem pequena e sempre foi minha mãe e meu irmão. E aí, até o meu segundo ano, mais ou menos, eu queria ser delegada da PF. Minha mãe sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer. E aí, quando eu decidi jornalismo, ela também me apoiou com toda a força que ela podia me dar, o meu irmão também, porque eles viam realmente que era o que eu queria, era o jeito que eu tinha. E eu sempre tive um talento para escrever, sempre fui muito boa em redação. Eu ganhava muitos prêmios na época do colégio escrevendo textos, isso pequenininha, com 8 anos, 7 anos, eu era premiada com Olimpíadas de Português, Olimpíadas que tinham na escola, sempre fui em colégio público também. E aí eu sempre fui me destacando na área do português, a redação e tudo. E aí, quando eu decidi jornalismo, parece que eles também abriram os olhos e falaram assim: realmente tem mais tua cara do que o que tu estava querendo antes. Eu não ia te dizer não, mas a escolha está sendo certa. E aí, quando eu decidi mesmo, eles foram me apoiando com força total. Eu lembro que o meu irmão estudava na mesma faculdade que eu. E aí, quando eu estava cursando jornalismo na época, eu ficava muito nervosa em gravar vídeo, né? Porque às vezes me dá uma vergonhazinha de fazer essas coisas na frente de quem não me conhece. Então eu tenho vergonha dos desconhecidos. E aí o meu irmão vinha comigo no ônibus me ajudando a decorar os textos, os vídeos. A gente vinha no doido. Ele olhava para mim e eu ficava, vai, 1, 2, 3. Aí eu ia começava a falar para poder ficar mais solta e tudo. Então são minha base, eles dois, até hoje, e eles me ajudaram demais. Eu sei bem o que é esse processo aí que tu acabou de falar, sobre destravar, sobre realmente você se entregar para essa parada de você se expor, né? Que a gente se expõe, né? Nessa questão do jornalismo, das entrevistas. Eu sou da área da segurança pública, quando você veio aqui me entrevistar, né? Pro programa Todo Mundo Ama, você conheceu, eu sou policial militar, e aí imagina, né? O cara policial militar do raio, se expondo num canal de podcast, entrevistando várias pessoas. Então foi assim, foi um desafio muito grande, né? Lógico, vieram críticas, né? E não foi de longe, foi de perto, de pessoas, mas o que é que tu quer na mídia, tu quer aparecer? Porque assim, quando tu se propõe a fazer algo novo, você com certeza sabe disso, né, Carol? Você tem que estar preparado para as críticas. Você tem que saber que Com nem você certeza. não vai agradar todo mundo. Vai ter pessoas que vão tentar te travar, te segurar ali. Então eu sou muito grato a Deus que consegui mostrar para todos, né? Inclusive esses que de certa forma não acreditava, criticava, achando que era só uma brincadeira, consegui mostrar para eles que isso aqui é sério, né? Inclusive a gente tem parceiros aqui, tem empresas que investem nesse canal para a sua marca ser reconhecida. Então eu consegui passar essa seriedade para meus companheiros, né? A família militar que a gente chama. Então eu consegui mostrar para eles que o meu podcast não é uma brincadeira, é um negócio sério. Inclusive, eu trago convidados aqui que eu levo muito a sério. E uma das coisas que eu acho mais importante, eu não sei se com você também é assim, Carol. Cada convidado que vem aqui no meu canal é uma amizade nova que eu formo. É um elo novo. Essa parada aqui o pessoal chama de network, né? A gente vai aumentando o nosso network ali. Então, eu já tive a oportunidade de trazer um convidado e dele virem outros convidados, né? Então, assim, realmente até você conseguir conquistar essa confiança das pessoas, de que você realmente dá para aquilo, você serve para aquilo, realmente leva um certo tempo. Eu sei o que é isso que você passou aí. Mas, assim, na tua função, hoje você é repórter, né?
O que é mais desafiador pra ti, cara? O que é que te deixa mais assim, pô, isso aqui é o mais difícil que eu tenho que superar em toda a matéria? Olha, eu acho que o mais difícil é você se envolver. Eu vou criar dois lados, assim, se envolver ou não se envolver, porque às vezes eu costumo fazer muitas matérias de histórias, ou de superação, ou de pedido de ajuda mesmo, e aí eu não consigo desvincular a Carol profissional da Carol como pessoa. Então eu acho que essa é a tarefa mais difícil no meu dia a dia. Eu não consigo não me envolver. Eu já chorei em entrevista. Às vezes a pessoa tá falando e eu me vejo naquilo que ela tá dizendo. Então eu vivencio aquilo. Eu costumo falar para a editora, tem uma editora específica que é a Simone, eu adoro as edições dela, porque ela coloca sentimento em uma gravação. Porque muitas pessoas pensam que só funciona ao vivo, né? Ah, foi gravada, a pessoa corta, tira ali, bota só o que quer. Mas não é bem assim que funciona. Mesmo no gravado, a gente passa um sentimento, a gente quer contar aquela história da melhor forma possível, tentando mostrar o lado da pessoa, o que foi que ela passou, como foi que ela vivenciou aquilo. Então, eu acho que o mais difícil para mim na profissão é isso, é não se envolver, é não sentir aquilo. Eu fiz também uma vez uma cobertura no caso foi um incêndio que aconteceu na aldeota, e aí a gente deslocou a equipe, foi correndo para lá para entrar ao vivo falando desse caso, foi uma tragédia, e para mim foi muito difícil, porque quando a gente tá lá, a gente não pode demonstrar Verdade. reação Tem que ser o nenhuma mais profissional pela possível. expressão, e aí é difícil para mim, porque eu Verdade. sou muito expressiva. Até quando eu tô me comunicando, eu gosto de movimentar, eu gosto de expressar o sorriso ou expressar o que eu tô sentindo naquele momento. Então, a parte mais difícil é eu separar Carol profissional da outra Carol, assim. Até porque eu sou muito emotiva. Então, eu sinto muito, eu tento sentir muito aquilo do outro. Eu costumo dizer pro meu marido que eu sou sensitiva. Ele ri, porque eu vejo vídeo no TikTok e eu choro, mas é porque eu Aham. vejo o vídeo e às vezes me toca de um jeito, mesmo sendo um vídeo. Às vezes a pessoa postou para aparecer, para ganhar visualizações, mas eu consigo entrar naquela história e mergulhar mesmo. Massa. Assim, o repórter, eu acho que eu trago isso para o meu lado também profissional, né, como policial militar. Eu tenho esse desafio também de não me envolver com as ocorrências, de não trazer para o coração, né, como a gente fala. Porque já imaginou isso, se eu trouxesse para o coração todo tipo de ocorrência que eu já atendi. Teve uma que me marcou demais, questão de uma prisão que nós fizemos, de um rapaz que estava aliciando uma criança. Ele trabalhava numa van escolar, né, lá no Maracanaú. E aí, plena 6 horas da noite, nós íamos passando em um loteamento e vimos lá só o escurão e uma van. A gente sabia que era van por causa do tamanho. E aí, a gente foi lá, deu a volta e chegou lá. Quando a gente ia se aproximando, o cara ligou a van e ia saindo. E aí, eu lembro que o comandante olhou para ele assim, cara, tá fazendo o que parado aí? Não, só parei aqui para fazer uma necessidade aqui. Tu tá com quem aí? Não, eu tô com uma cuidadora e uma criança. Aí, não, para aí. O comandante mandou ele parar. Quando ele parou, aí abre a porta aí. Quando abriu a porta aqui, a criança pula, chorando os prantos já. Aí tu imagina, eu pai, já, né? Pai de 2 filhos, inclusive pai de uma menina, se deparar com uma ocorrência dessa, aí você tem que ser realmente muito profissional para não perder a cabeça, para não perder a linha. Então, realmente, eu acho que, É tanto na sua difícil. área profissional como na minha área profissional, acho que a gente tem essa questão de saber separar, a gente tem que separar, né? Então, essa foi uma das ocorrências que mais me marcaram. Eu acredito que você também deve ter tido várias reportagens, várias matérias que com certeza mexeram com você. E assim, pegando um pouco sobre essa questão de matéria, sobre o teu trabalho, Carol. É, quando tu tá se preparando para a matéria, tem alguma coisa que tu gosta de fazer antes? Tem um ritual, vamos dizer assim? Pô, eu tenho que fazer isso aqui, eu não posso começar a entrevistar sem fazer isso. Tem alguma coisa especial antes? Olha, na correria, porque lá no Todo Mundo Ama a gente tem um programa ao vivo, né, de segunda a sexta, e aí eu saio pra externa todo dia, praticamente. Então é uma correria muito grande. Eu chego na TV e já saio pra rua, e aí eu tenho entradas ao vivo também todos os dias. E às vezes a gente se depara com uma matéria que a gente não recebeu nada ou a gente não sabe muito. Ah, eu vou entrevistar hoje um fotógrafo. Tá, mas e aí? E aí lá eu vou descobrir quem é o fotógrafo. Eu sei que ele ganhou um prêmio. Pois tá, e lá a gente descobre um pouco dessa vida da pessoa mesmo que a gente vai entrevistar. Então, basicamente, o que eu faço quando eu venho no carro de me preparar, eu costumo falar pra mim mesmo pensamentos positivos, porque às Massa. vezes eu acho que, poxa, mas tu não sabe nada, o que é que tu vai perguntar pra ele? E aí eu tento, não, vai dar certo, vai dar super certo. E aí eu venho mesmo conversando com Deus, eu também costumo ter muita Massa. fé, pedindo para ele me ajudar, me conduzir, até mesmo para não fazer nenhuma pergunta indelicada. Eu acho que a profissão também é uma profissão bem difícil, porque você tem que saber conduzir e fazer a pergunta certa, porque se você faz a errada, Eu sei o que é isso. Carol, tu falou aí uma parada aí que eu achei interessante mesmo.
Infelizmente, tem muitas pessoas que elas se auto-sabotam, né? Elas já vão para uma situação desacreditando dessa situação. Já vão, "Oh, não vai dar certo, eu vou, mas eu sei que não vai dar certo." Então a pessoa já está se sabotando, né? E eu acho que é um dos maiores desafios de quem quer ter sucesso em qualquer área profissional, é isso aí, é você realmente ser uma pessoa positiva até quando as coisas estão negativas, né? Eu também sou um cara que, graças a Deus, eu aprendi a ser muito positivo, né? A minha esposa às vezes fala, o negócio pegando fogo e tu aí com essa tranquilidade, mas é porque, graças a Deus, eu cheguei no nível de não me apavorar com as coisas, né? Antigamente não, eu acho que foi até o trabalho policial que me deu essa mais segurança de ficar tranquilo até no momento difícil, né? Imaginou se eu me aperrear numa troca de tiro, se eu me desesperar. Então, isso eu acredito que a profissão trabalhou isso em mim, eu acredito que teve muitas coisas que a profissão desbloqueou na minha mente, então que me fizeram crescer, que me fizeram realmente amadurecer em algumas áreas, né? E assim, pegando um pouco o que você falou aí, Carol, alguma crítica que você sofreu já te magoou, já bateu assim, pô, não esperava isso, isso doeu. Teve essa crítica já que você sentiu? Todo dia tem. Todo dia tem. E eu sou uma pessoa que, querendo ou não, as pessoas, se eu não colocar na minha cabeça que eu consigo, que eu vou ser boa e que eu vou dar o meu melhor, que é o que mais importa pra mim, às vezes não é só conseguir o objetivo que eu quero, mas é dar o meu melhor. Se eu der o meu melhor, é o que importa pra mim. E as críticas, eu sou muito sensível pra crítica. É uma coisa que eu tenho que trabalhar muito isso em mim. Ou seja, se a pessoa comentar qualquer coisa, por mínimo que seja o detalhe, às vezes uma roupa, uma maquiagem, um cabelo, eu já acho que isso vai me, nossa, tu veio gravar assim, aí pronto, eu passo a gravação inteira com aquilo remoendo dentro de mim. Então, eu tenho muitas críticas, já recebi bastante críticas, e eu fico lutando mesmo para não deixar elas me abalarem tanto. Eu tenho pouco tempo como repórter, eu tenho 2 anos só como repórter, de formada, né, na área, eu já tenho, assim, 5 anos atuando na área, mas de repórter são só 2, que sempre foi um sonho meu ser repórter, e aí eu consegui, graças a Deus, e eu venho crescendo ainda eu tô nesse processo de crescimento, e aí lidar com as críticas ainda tá sendo também um processo, porque eu sou muito baixinha, minha voz às vezes é fina. O seu cabelo. Isso aqui. Isso daqui. O entrevistado é alto demais e você é muito baixo. Então, todo tipo É de crítica, verdade. desde a mais supérflua até aquela mais assim que mexe comigo. E aí, eu não sou uma pessoa que lida bem com as críticas. Eu estou Aham. aprendendo agora com o tempo. E aí, nos próximos capítulos eu vou estar melhor. Porque assim, realmente o repórter ele tem um desafio de conseguir superar as críticas, né? Lógico que eu acho o trabalho repórter fantástico. Tanto é que quando eu fiz a sua apresentação lá no folder que eu divulguei no Instagram, eu botei uma das profissões mais importantes do mundo. Porque realmente eu considero, pô, você ter a responsabilidade de levar informação, levar a notícia, atualizar as pessoas do que está acontecendo é muito massa, entendeu? E eu fico imaginando o tamanho do desafio, Carol, das pessoas que estão cobrindo uma guerra como aquela que está acontecendo em Israel e o Hamas. Então, o repórter está ali realmente dando a vida, literalmente, correndo o risco de Deus o livre acontecer alguma situação e aí sobrar para ele, mas ele tem que fazer. Ele tem que cobrir, ele tem que estar ali, porque o trabalho da mídia é esse, é mostrar as coisas, né? Independente da situação. Então, assim, eu acho uma profissão muito top a ser de repórter. Trabalhei já de repórter. Esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar no Fortal. Minha primeira experiência como repórter de rua mesmo. Pô, gostei. Foi uma parada assim que realmente foi um aprendizado. Eu espero que nos próximos anos amadurecer mais, aprender um pouco mais, né? Então, assim, é uma profissão que eu admiro. Como eu te disse, já entrevistei outras repórteres aqui, tive essa oportunidade de conversar, de trocar essas experiências. Eu acredito que isso me ajudou bastante também. E como eu te falei, eu gosto de trazer pessoas aqui e aprender com elas. Eu gosto de absorver o máximo de conhecimento possível. Eu tenho certeza que com você não vai ser diferente. A gente tá aqui um papo muito top. Então eu acredito que o que vai ficar de conteúdo para quem está assistindo agora e para quem vai assistir depois vai ser um conteúdo muito top. Cara, eu quero só dar uma pausa bem rápida aqui para falar do nosso parceiro aqui, que é Açaí Nordeste. É, o açaí aqui do Senhor Papo é um açaí muito top. São mais de 30 lojas espalhadas aqui no Ceará, uma em São Paulo, uma no Maranhão. Então, assim, um açaí de qualidade, não à toa, são 30 lojas, né? E o que a Açaí Nordeste é do mesmo grupo do Açaí Náticos. Açaí Náticos, para quem não conhece, é uma distribuidora, tá? Lá você que quer abrir uma loja de açaí, quer ser empreendedor, lá no Açaí Náticos é o local ideal, tá? Você pode ir lá que vai ter
tudo que uma loja de açaí precisa. Cremes, açaís, gelatos, mix, tudo. Então corre para lá e vai ser empreendedor, vai ser o teu patrão, cuida. Por favor, Carol, fique à vontade quando você quiser degustar, quando você quiser provar. Eu já vou aproveitar a oportunidade aqui, Tava já vou esperando dar. só uma deixa. Sou a louca do açaí, adoro. Eu acho que você falou um ponto muito legal, que é a questão de aparecer, né, de repórter. Eu acho que muita gente confunde a profissão de repórter com querer aparecer. E existem, claro, aquelas pessoas que querem aparecer, é super normal. E nem precisa ser repórter para isso, né? É Tem verdade. aquelas pessoas que preferem mesmo trabalhar com a sua imagem e aparecer, mas eu acho que a profissão repórter ela vai além disso. Vai muito além do que está ali à frente, né? Eu acho que tem muitas outras coisas envolvidas. Por isso que eu também acho a profissão assim admirável. Eu acho uma profissão muito bonita por tudo que ela carrega, pela importância que ela tem na sociedade. Não é só aparecer, porque o por trás das câmeras, o que aconteceu para aquela matéria ficar pronta, para aquilo ali chegar na casa de alguém, é um processo grande. É um processo que demanda não só tempo, mas um pouco de cada um, né? Cada repórter bota um pouquinho de você naquela matéria. Então, eu costumo falar que não é o glamour, não. Não é só estar linda, sorrindo e aparecendo bonita. Tem muito, muito, muito trabalho envolvido, muito esforço, muita dedicação e muita vontade mesmo. Verdade. Tu chegou a pegar, Carol, ao período da pandemia ou tu já ainda não estava exercendo a profissão de repórter? Não, ainda não, na pandemia eu não tava. Pô, a pandemia eu acredito que foi um momento muito desafiador para todos, mas o repórter ele tinha que estar lá. Tinha. Ele tinha que ir para as ruas, ele tinha que ir para os hospitais para poder levar a notícia, para atualizar os dados, né? Então, assim, eu vi alguns repórteres até sendo criticados por pessoas que desacreditavam das informações, né? Pegando um pouco sobre isso, Carol, o cenário atual, você sabe que devido à política que envolveu todo o país, as pessoas começaram a questionar muito a questão da informação, a veracidade das notícias da TV, principalmente. Hoje as pessoas acreditam mais na notícia do Instagram do que do próprio telejornal. Então, assim, como é que você encara isso? Como é que tu, como repórter, vê isso, essa descrença no trabalho do jornalismo? É triste. É muito triste, mas o que a gente precisa entender é que tem uma equipe grande por trás de tudo aquilo. Aquela informação, para ela chegar na casa de alguém, ela foi muito bem analisada, coletada por uma equipe formada com conhecimento para isso, né? Então, assim, as redes sociais, elas tomaram uma proporção muito grande. Eu acho que elas cresceram de um jeito que perdeu até o controle, assim. Acho que quem tem que controlar e dosar é nós que somos consumidores desse conteúdo, né? Mas o jornalismo, ele continua tendo a sua importância. Tinha aquela história de antigamente, né, que o jornal impresso ia sumir, que veio as redes sociais, a TV vai acabar, ninguém vai assistir mais TV e tudo, Verdade. mas ela tem a sua importância ainda. Então, eu acho que é muito legal as pessoas pensarem assim, por trás daquilo ali tem toda uma equipe. Claro que erros e falhas acontecem, porque somos seres humanos e as pessoas erram, né, não somos robôs. Mas é sempre importante a gente pensar assim, tem uma equipe, muitas vezes muito grande, que coletou tudo aquilo ali para levar para dentro da sua casa. Então, a gente precisa confiar no trabalho das pessoas mesmo, assim como em outras profissões a gente confia. A gente confia no médico, a gente confia aí no policial que está na rua para proteger a gente. Então a gente tem que aprender mesmo a confiar. E aí é mais questão de ir com o tempo mesmo. As pessoas têm que ir se acostumando aos poucos com essa questão. Verdade. No teu trabalho, você exercendo a sua função lá, sei lá, no ao vivo, então numa matéria mesmo. Já te hostilizaram assim, pô, sai daí, mentirosa. Já teve esse ataque mesmo presencial contra você alguma vez? Não, assim, de falar verbalmente nunca teve. A gente percebe, às vezes, algum comportamento, né, de credibilidade. E eu acho que eu tenho um grande desafio também pessoal meu. Eu sou muito pequenininha e eu pareço ser muito nova. Então, as pessoas, às vezes, elas não me dão credibilidade por achar que eu tenho 12 anos, por achar que eu tenho 16 anos, por achar que eu não sou formada, que eu ainda estou estudando, eu sou estagiária. E aí eu tenho esse grande desafio, assim, não foi a primeira vez, não foi uma, não foi duas, não foi três, de eu ouvir comentários desse tipo de achar que eu não tenho credibilidade por esse motivo. E aí pessoas pequenas existem, tá? E eu pareço não ter a minha idade, que bom, inclusive, mas eu acho que a gente tem que aprender a respeitar um pouco mais, né? E aí as pessoas costumam falar, né? Tanto em eventos como em cotidianos, assim. Eu, às vezes, acho que eu perco um pouco minha credibilidade pelo tamanho, por parecer ser nova, sendo que isso não tem nada a ver. Podem perguntar a minha idade que eu digo. Carol, hoje você tá nessa função de repórter, né?
Só que a formação de jornalismo, ela abrange muita coisa, né? Muitas áreas, né? Hoje você está de repórter, mas é o que você quer para a vida ou você tem pretensões que você possa compartilhar com a gente? Olha, é o que eu quero pra vida. Eu acho que muita gente tem um sonho de ser apresentador também, né? Envolve bem próximo, assim, a mesma área da reportagem, mas eu gosto de estar na rua. Eu acho que se for para mim conseguir ou alcançar algum outro objetivo maior, eu quero conciliar, porque o que eu gosto é ir para a externa, é ir para a rua, é poder estar no meio do povo, ouvir, falar, né? Eu fui cobrir agora recentemente o Evangelizar, e aí foi muito, muito legal, porque aí eu fico no meio das senhoras, e aí eu vou conversando, e eu escuto uma história, e aí no Evangelizar também eu me emocionei bastante, porque eram muitas pessoas com testemunhos de vida. Eu acho que toda vez que eu me aproximo muito de histórias de fé, eu não consigo me conter. Aí eu tava no desafio lá de não chorar para não borrar a maquiagem, mas foi bem difícil, porque a gente conversa e papo vai, papo vem. Eu me envolvo mesmo nas perguntas e eu acho que é o que eu quero pra vida, poder estar na rua, conhecendo histórias, porque acaba não sendo um trabalho monótono. E eu não gosto de nada que é a mesma coisa todos os dias. Não sou muito fã de rotinas, assim, só algumas coisas que eu sou fã de seguir, mas em relação ao meu trabalho eu gosto disso, de um dia eu vou conhecer uma pessoa que superou uma doença, no outro dia eu já vou pra rua para fazer um povo fala engraçado de uma saia de R$ 4.000, por exemplo, aí no outro dia eu já tô fazendo uma matéria de moda, mostrando o que é que tá bombando, no outro dia eu tô fazendo de saúde, aí eu gosto mesmo desse dinamismo que a reportagem, que a externa proporciona. Eu acredito, Carol, que para todas as áreas, eu acho que isso serve para todos os profissionais, né? Você tem que ser resiliente, né? Se você realmente parar no tempo, se você achar, não, já cheguei aqui no status ou no patamar que não tem para onde crescer, aí é onde você realmente, vou voltar a essa palavra, se sabota, né? Você realmente vai deixar de crescer porque acha que já cresceu o suficiente. Então, assim, eu acho que não só no trabalho do repórter, mas todas as áreas, né, é importante a gente dizer aqui que é importante você se adaptar a mudanças, né? Ter essa resiliência de saber, pô, tô aqui hoje, mas amanhã eu posso estar em outro lugar, então eu tenho que estar sempre preparado, né? Eu no início eu tinha, ainda tenho isso. Por que que eu criei o podcast, né? Vou até entrar já nisso aqui. Eu tenho um perfil, que é Senhores Nascimento, onde eu sempre abri caixinha de perguntas e meus seguidores lá eram realmente pessoas que queriam entrar na Polícia Militar, queriam fazer concurso, né, queriam realmente ingressar. E eu sempre fui um cara que eu motivava, dava a ideia, ó, acredite, vá pra cima, estuda, falava como foi que eu fiz e tal. E aí eu sempre usava essa questão da motivação para fazer as pessoas realmente também irem para esse meio, né, que elas queriam. Então, aí foi onde surgiu, mas por que tu não abre um canal? Por que tu não abre um canal? Aí eu ficava pensando, o que é que eu vou abrir, meu Deus? Aí foi quando veio a ideia do podcast, né? Mas, assim, quando a gente tem essa missão, assim, de ser referência para as pessoas, é uma responsabilidade muito grande também. Eu acredito que tenha pessoas na sua família mesmo, talvez pessoas mais novas, pessoas que lhe conhecem, talvez olhem para você e vejam, pô, a Carol é referência. A profissão dela é muito massa, eu também quero ser repórter. Eu acredito que alguma criança já deve ter falado isso para você. E eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa só para falar que a Luana aqui tá mandando mensagens aqui. Eu Minha tenho, fã eu número tenho que um. reconhecer, né? A Luana Bastos aqui, ó, mandou aqui 1.000 mensagens. Carolzinha linda, maravilhosa, best repórter, ela arrasa. Então, vou falar, Luana, obrigado aí, tá, pela interação. Aproveita e já pedir para vocês que estão assistindo, já se inscreve no canal aí, vem fazer parte da família Senhor Papo. E a gente tá só no começo aqui, tá? E aí, eu pegando um pouco sobre o que a gente estava falando, cara, eu queria saber de ti, né? Tu tem alguma referência nessa tua área, na tua profissão? Pô, tu disse que tu pretende seguir a profissão de repórter pra vida. Tem alguém que tu olha assim, pô, essa pessoa aqui, pra mim, é foda no que ela faz. Tem alguma pessoa assim? Bem, olha, eu não vou muito longe, assim, de pegar inspirações tão fora da minha realidade, mas tem um repórter que é o Alessandro Torres. Nossa, eu acho ele simplesmente sensacional. E aí, desde criança, de adolescente que eu via, costumava ver as reportagens dele, que costumam ir também para a rede nacional, eu ficava assim, nossa, que incrível. Olha como ele construiu, olha só como ele conseguiu contar essa história, porque eu costumo falar que o jornalismo ele não é uma forma. Então, se todo dia eu faço do mesmo jeito, por mais que o assunto seja diferente, eu não vou conseguir trazer um diferencial, prender a pessoa naquilo. Principalmente com essa era digital, né? Que a gente, para conseguir fazer uma pessoa passar 3 minutos ali assistindo aquilo, você tem que se desdobrar, assim, ralar, seja lá qual conteúdo que você for fazer ou qual profissão que você
tem, assim, na sua vida, mas toda vez que eu via os conteúdos dele, eu dizia, nossa, olha só o que ele fez, olha a construção, olha o que ele tá fazendo, olha como ele fala, olha... Nossa, eu não tinha pensado por esse lado, então eu tinha muito ele como referência e eu ainda tenho. Massa. E assim, pegando já essa questão da referência, tua motivação principal. Pô, por que é que você se levanta e olha assim, pô, eu sou repórter, eu tenho que trabalhar por causa disso. O que é que te motiva nessa profissão? Olha, além de querer construir muitas coisas para minha família mesmo, né? Eu acho que o que mais me motiva é poder ser essa ponte mesmo, é poder ouvir, às vezes contar, às vezes ser. A gente trabalha ouvindo muito a história das pessoas, né? Recentemente eu fiz uma matéria e eu lembro que é um casal que faz ação social, e aí ele disse assim: a gente faz ação social com moradores de rua e às vezes eles não querem a comida, eles querem que a gente chegue e escute. Então eu acho que o que mais me motiva é poder ouvir, é poder contar aquela história, é poder ser essa ponte daquela pessoa com milhares de outras que vão poder acompanhar aquilo. É a minha motivação principal mesmo. Massa. Acho que essa motivação ela é importante mesmo. Eu tenho uma parada que eu gosto de falar para quem me acompanha nas redes sociais, que assim, motivação, importante, massa. Só que o mais importante do que a motivação, acredito, é o foco, né? Tem muitas pessoas, Carol, que começam em alguma área, né? Até na faculdade mesmo, tem pessoas que começam um curso, só que elas no meio do caminho percebem que não é aquilo, então, porque ainda não definiu o foco do que elas querem, né? Eu acho que quando a gente consegue definir, pô, é ali que eu quero chegar, né? Então a motivação ela vai ser importante para te manter realmente focado, para tu realmente não esquecer aonde tu quer chegar, para onde tu quer ir. Tem até uma frase famosa que diz assim que quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então assim, é massa essa parada de você ter essas pessoas como referência, que você falou agora aí. Mas o que eu queria saber de ti também agora, cara, é o seguinte: em algum momento dessa tua profissão, tu tá há 2 anos, tu falou aí, mas já teve algum momento que tu pensou, pô, eu vou mudar. Não, não é isso que eu quero. Eu acho que eu entrei no barco errado. Já teve já nesse curto período já? Já teve por alguns fatores que não envolvem a profissão em si. Eu já pensei assim, poxa, e se eu trocar? Será que não vai ser melhor para mim? Mas eu não consigo. Eu acho que por mais que eu tente, eu sempre vou procurar algum caminho que me junte à comunicação novamente, né? E aí o jornalismo ele me escolheu. Como a gente começou aqui a entrevista falando, por mais que eu queira sair, eu não consigo, porque eu me sinto muito realizada em fazer o que eu faço, em trabalhar com o que eu trabalho. Antes de eu ser repórter, eu era produtora de uma rádio, de um programa de rádio, e já era o jornalismo em si, não era a parte de aparecer, eu sempre fiquei nos bastidores ali, mas era o que eu gostava de fazer também. Então eu sempre imagino que, por mais que eu queira trocar por algum fator, seja lá, ou alguma coisa específica, eu nunca vou conseguir assim sair da área em si. Eu vou ter que juntar de alguma forma para estar com a comunicação no meio. É quando você consegue criar essa identificação com o que você faz, realmente fica difícil você separar essa questão do que você quer para o que você escolher. Então, assim, como você, eu percebo que você tem essa identificação, pô, é isso que eu quero para a vida, né? Eu acredito que isso vai fazer realmente você sempre estar aprendendo mais, estar amadurecendo as suas ideias, porque assim, se tem uma coisa que é importante é você realmente praticar o máximo possível aquilo que você faz. Tem um estudo científico que diz que para você ficar expert em qualquer área, em qualquer coisa, você tem que praticar aquilo por 10 mil horas, né? Então, assim, eu ainda acho que eu tô na 1.000 horas ainda, tá longe de ficar realmente expert. Mas assim, eu acho que esse estudo só serve para dizer o seguinte: se você realmente quer se especializar, você tem que focar naquilo. Tem que fazer aquilo ali o quantas vezes for necessário. Tem muitas pessoas que eu costumo falar também nas minhas redes sociais que não tem muita paciência quando o negócio começa a desandar um pouco, aí já desiste, já abre mão do que quer. Então, eu acho que quando você tem uma profissão definida, que você se identifica, que como é o seu caso, eu acho que realmente você é só amadurecer, crescer e colher os frutos, né? Eu gosto de falar dessa frase, colher frutos, porque quando você sabe o que planta, você não teme a colheita. Então, a gente gosta de falar que as pessoas às vezes se sentem decepcionadas por alguma coisa que aconteceu, mas não percebem que foi só frutos de escolhas erradas, frutos de ações erradas, e a gente acaba fazendo isso sem perceber. Então, quando a pessoa realmente, no seu caso, determinou,
focou no que você quer, no que você é, que é essa jornalista. Então, tenho certeza que para muitas pessoas, como a Luana falou aqui agora, você é referência para ela. Então, é muito bacana quando as pessoas olham para nós e dizem, pô, você é uma referência. Eu tive já esse prazer de alguém chegar para mim, pô, senhor Papo, tu é uma referência, cara, tu é desenrolado. Então, para nós, lógico, isso é muito bacana. Não é questão de alimentar ego, é saber que você está no caminho certo. Eu tenho certeza que quando você ouve esse tipo de comentário, isso só te motiva, né? E assim, pegando já essa parada de receber essa questão de feedback, né? É, na produtora lá onde tu trabalha, né, na TV, tem essas reuniões onde os veteranos dão conselhos aos mais novos, como é essa troca de experiência entre os veteranos, vamos dizer assim, e os mais novos, como é lá na TV? Olha, tem bastante, isso é muito importante. Inclusive, quando eu decidi ser repórter na época da faculdade. E aí eu me formei em 2018. E eu não consegui ser repórter de primeira, né? Todo mundo quer muita experiência, as empresas queriam muita experiência, eu não consegui. E aí foi quando eu comecei a trabalhar como produtora de rádio. Mas sempre tive o sonho de ser repórter. E demorou 3 anos pra eu me conseguir ser repórter. Então eu passei 3 anos trabalhando com outras coisas do jornalismo para poder eu conseguir ser repórter. E eu me candidatava às vagas e não conseguia. Eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista da TV, Ave Maria, foi uma alegria muito grande. Eu ficava assim, ficava nervosa até dar certo. Então, isso bate muito no que tu falou, né? Então, vem a dificuldade, às vezes você não consegue as coisas de primeira, mas você tem que insistir ainda no seu sonho, se for o seu sonho. E eu queria ser repórter mesmo sem nunca ter acompanhado assim de perto. Então, eu batalhei, fui lá, consegui. Quando eu entrei na TV, eu nunca tinha ido com externa, eu nunca tinha entrado ao vivo, eu nunca tinha feito gravação assim. E aí, a gente tinha essas reuniões de pauta, né, que é onde a gente tem até hoje, que é onde a gente aprova os conteúdos que a gente vai produzir, que a gente vai colocar no programa, que é um programa super legal de entretenimento e tudo. Então, a gente tem essas reuniões e nessas reuniões é que vinham os feedbacks. Eu aprendi a ser repórter na marra. Foi assim, passei uma semana acompanhando quem já saía, vendo como é que aconteceu as coisas, o processo mesmo de produção, para depois eu ir. E aí, é assim, vai pra rua e grava. Quando eu voltar, eu tenho que voltar com aquele conteúdo. E aí costumavam dizer, Carol, ficou muito legal, mas o microfone não segura desse jeito. Ou então, ficou muito massa, mas tenta falar um pouco mais alto, então fala um pouco mais devagar, porque quando eu era criança, acho que até hoje eu ainda falo um pouquinho rápido, mas eu sempre tive o costume de falar um pouco acelerado, porque eu sou ligada no 220, nasci de 7 meses, então tudo pra mim é corrido. Isso é E rápido. aí eu recebi esses feedbacks e fui melhorando com o passar do tempo. Ainda recebo feedbacks até hoje, eu acho que ninguém é 100%. Então eu posso ter 25 anos de jornalismo, 35 de repórter, 40, e os feedbacks, mesmo que sejam construtivos, eles sempre vão ser bem-vindos, porque ninguém nunca vai ser o melhor que não possa melhorar ainda mais, né? Então eu acho que os feedbacks ajudam a você a se tornar um pouco melhor. Então, quando é um comentário construtivo, é muito bom para você, porque você acaba ficando melhor naquilo que você gosta, né? E aí eu fui recebendo esses comentários, essas críticas. Sempre tive pessoas lá que me ajudavam muito. Tinha um repórter que trabalhava com a gente, que era o Vitinho. E aí eu aprendi muito com ele, com o que ele fazia, com o jeito que ele conduzia as coisas. Fui, inclusive, a primeira pessoa que eu fui acompanhar na externa. E aí eu pegava e eu ficava, ele fez essa pergunta, ele construiu assim, ele fez desse jeito. E aí os feedbacks que as pessoas me davam me ajudaram a chegar onde eu tô hoje. E vou continuar recebendo os construtivos para melhorar. Massa, massa. Eu acho importante isso aí, você saber absorver realmente o que é importante, né? Você sabe, com certeza, tem pessoas que não gostam de receber feedback, por mais que seja positivo. Tem pessoas que, sim, elas acreditam que é aquilo e ponto final. Eu não quero saber a tua opinião. Eu acho, eu acredito nisso e eu vou seguir nisso. E assim, quando você se fecha dessa forma, eu acho que você acaba deixando de aprender, né? Com certeza aqui, durante esse pouco tempo que eu tenho de podcast, eu já tive que absorver muito feedback, muitas sugestões, principalmente de convidados. Então, assim, eu sou um cara que, graças a Deus, se você tiver alguma coisa no seu papo, isso aqui eu acho que se tu fizer assim vai melhorar. Como já tem várias coisas aqui que eu melhorei com a ajuda dos convidados, a ajuda de pessoas de fora que viram. Então, assim, quando você se fecha e você deixa de receber feedback, quem perde é você, né? Eu acredito muito nisso. Eu vendo um pouco lá, um pouco das tuas redes sociais, né, eu vi que você gosta de mostrar essa identificação com o teu trabalho, né? Como é que tu trabalha a tua mídia social, o teu Instagram principalmente, né? Tu acha importante as pessoas saberem a tua profissão em si?
Ou é algo que tu não liga tanto? Eu ligo, mas eu ainda peco muito. Acho que eu preciso melhorar bastante as minhas redes sociais, por mais que eu ainda poste uma coisa ou outra, eu preciso melhorar bastante, porque às vezes eu me acho um pouco ausente das redes sociais. Tanto que quando eu postei que vinha pro podcast, muita gente interagiu, aí falou, eu fui olhar nas solicitações de mensagens, e aí tinha gente, legal, eu queria conhecer mais de ti mesmo, porque eu não costumo muito falar, às vezes eu mostro só a Carol repórter, e aí tem o outro lado da Carol também. E aí eu preciso trabalhar um pouquinho das redes sociais, porque eu acho que é importante. Eu acho que é muito importante, na verdade, as pessoas saberem quem é você. Né? Você tá aparecendo ali na Verdade. TV todo dia, mas tem sempre algum comentário, né? E aí pela minha rede social dá pra saber um pouquinho. Tem sempre meu cachorro, Ah, já ia falar nisso que aí. é o meu filho de quatro patas. Tem sempre meu marido, tem sempre eu malhando, que eu sou vida fitness, e aí eu tento botar um pouquinho do que eu sou mesmo no dia a dia. Eu vi lá que você é mãe de pet, né? É o Apollo, né? É o nome lá do cachorrinho. E assim, como é pra ti? Eu tenho um cachorro também, é um pastor alemão, e assim, é um amor incondicional, né? E como é você depositar todo o seu amor, toda essa energia para um animal e saber que ele vai lhe retribuir? Porque o animal ele retribui. Retribuir. E eu acho que ninguém vai entender até ter um pet. Eu acho que É por mais que a verdade. gente fale desse amor incondicional, de como é bom, ninguém entende a não ser quem cria. E o Apollo ele chegou na nossa vida para trazer mesmo muito Isso. amor, muito carinho. Todo dia eu chego em casa e aí ele fica no cercadinho, eu sento no sofá, aí meu esposo abre o cercadinho e ele pula em cima do sofá e vem me receber. Então, essa alegria é saber que tem alguém esperando por você. Eu trato ele mesmo como um filho. Filho, filho, filho. Ele Acredito. chegou num momento bem difícil lá em casa, ele ajudou muito a mim, ajudou muito ao meu esposo, ele é muito, muito companheiro do meu esposo também. E aí eu acho que os animais de estimação, eles vêm trazer vida e cor para o nosso dia a dia mesmo, para nossa família. Ajuda muito no problema psicológico, né? Assim, hoje em dia é muito comum a gente ter problemas de crise de ansiedade, de É depressão, verdade. e eu acho que o Apollo, ele é um dos pilares, é uma base, por mais que ele não fale, ele demonstra todo o sentimento que ele tem por você. E aí é incrível você saber que aquele serzinho ali depende tanto de você, mas lhe proporciona tanto. Só devia viver mais, É porque eu verdade. já choro antes de A- chegar o momento. Acredito. O Apollo tá famoso, viu? O Apollo. Ele é blogueiro, ele faz arrumos Eu vi, tem comigo, Instagram. recebidos da Shein, da Shopee. Eu Instagram e tento. tudo. Mas é isso aí, ele entrou na onda aí das redes sociais, né? Todo mundo tá. Sim, eu queria saber de ti também, Carol. Sim, você com certeza pega em todos os tipos de matéria, de reportagem, né? Mas tem alguma que tu se identifica mais? Algum tipo de matéria que, pô, eu adoro fazer isso? Tem algum especial? Tem. Eu gosto muito de fazer matéria de moda, porque é uma área que eu amo muito. Porém, eu inclusive não sabia que eu conseguia. Quando eu comecei a ser repórter, eu não imaginava que eu conseguia fazer matérias que a gente costuma dizer de personagens. Porque na matéria de um personagem, eu preciso contar a história de uma pessoa, eu preciso dizer as dores dela, quais foram as vitórias dela, o que motivou ela a conquistar o que ela conquistou. E eu não me achava capaz de fazer aquele tipo de conteúdo. E aí, com o tempo, com a necessidade também, eu fui produzindo mais e gravando mais esse tipo de conteúdo. E eu acho que é uma área que eu gosto muito. É eu poder contar a história de pessoas de superação. Recentemente, tá com um mês, 2 meses mais ou menos, eu acompanhei a última quimioterapia de um adolescente de 13 anos de idade. E aí eu fui acompanhar o último dia dele na químio, os amigos dele foram lá fazer uma surpresa, a família estava lá, e eu acho que é o tipo de matéria que eu me identifico, é poder estar lá perto, contar aquela história e poder vivenciar aquilo com aquela pessoa também. Porque eu vou entrevistar, eu vou fazer a matéria, mas eu vivencio tudo junto. Né? Eu fiz outra matéria também do Evangelizar, de uma senhora de 73 anos que reciclava. Ela acorda às 6 horas da manhã todos os dias e vai fazer reciclagem, juntar os materiais na rua e tudo. E aí, poder sentar com ela no sofá, ela me oferecer água, ela conversar comigo, ela abrir as portas, a gente é acolhido de uma forma assim incrível. Eu acho que é o tipo de matéria que eu gosto, de inspiração, de superação, de pessoas que têm um sorriso no rosto, mesmo tendo mil e um motivos para não ter esse sorriso. E aí Massa. eu me identifico muito e eu aprendo muito com isso. Realmente, quando a gente tem esse tipo de definição, né? Do que você realmente mais faz com perfeição, eu acho que é importante para você até aprimorar, né? É lógico que o repórter, como você já falou também,
ele tem que ser resiliente, ele tem que, ó, a matéria é sobre isso, então vai lá e dá o teu melhor, né? Como você mesmo disse, às vezes entra no ao vivo e é assim, ó, é fulano de tal e tu vai ter que puxar um assunto lá com ele voltado para isso. Então, por isso que eu disse no início que eu admiro a profissão do repórter, porque tem que saber, tem que entender do Paranauê, né? Não tem jogo de cintura, viu? Você se não sabe, não entra no game, né? Mas assim, eu posso dizer que assim, nesse 1 ano e 7 meses que eu tenho de canal, eu desenvolvi pra caramba, velho. Se as pessoas forem lá ver o meu primeiro podcast, você vai, pô, cara, destravou geral mesmo, porque é aquilo que eu disse também mais antes, né? Quanto mais você faz aquilo, melhor você vai ficar, né? Então é uma parada que eu levo muito a sério, é uma coisa que eu faço porque eu gosto também, né? Por que que tu já recebi essa pergunta, né? Por que tu abriu um canal? Eu disse, "Poxa, porque eu gosto de comunicação, né? Meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho, né, foi operador de telemarketing. Então ali eu já, pô, eu falo pra caramba, hein? Então eu passei 2 anos, né? Eu acho que não sei se você trabalhou lá também, que 90% das pessoas trabalhou na Contex. Não trabalhei, mas conheço muita gente. Pronto, ali eu acho que 90% das pessoas que eu conheço já trabalham lá, então eu tive a oportunidade de trabalhar lá, onde eu acredito que eu desenvolvi essa questão da comunicação, o meu trabalho também ajuda nisso, né, que a gente tem que ter essa comunicação com o público, mas é isso, eu acho que para você ser um repórter realmente, principalmente uma referência, você tem que saber realmente superar esses obstáculos quando surge uma coisa que você não está familiarizado com aquilo, né? Tipo, você tem essa preferência, pô, isso aqui eu gosto de fazer, mas vai ter coisa que tu vai fazer que tu nem se identifica tanto, mas vai ter que fazer com a mesma perfeição, né? Eu quero saber de você, cara, é o seguinte, teu objetivo, assim, como é que tu se enxerga daqui, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos? Pô, tu é do tipo de pessoa que estabelece metas para tua vida ou tu vai deixando ela acontecer? Eu tento não estabelecer tanto metas por me cobrar bastante. Então, eu tento colocar assim, deixar as coisas ir acontecendo normal, mas sempre dando assim o meu melhor no que eu posso. Mas daqui a uns 2, 3 anos, eu quero ser conhecida, mas não conhecida de ser famosa e ter X seguidores no Instagram e todo mundo me ver na rua e querer bater foto comigo, não. Eu quero ser conhecida na profissão em que eu trabalho, né? Porque como eu comecei há pouco, eu ainda não sou tão conhecida assim, mas eu quero ser conhecida pelo talento, pelo profissionalismo, pela competência que eu tenho em relação à minha profissão. E não a outras questões. Então, daqui a 2, 3 anos, eu vou ralar muito, trabalhar bastante para eu tá na rua e dizer, eu te conheço, eu vi aquela matéria que tu fez, muito legal, que história linda. Então eu acho que é esse tipo de comentário e é assim que eu quero ser conhecida. Na sua opinião, lógico, né, como mulher, tu acha que tem algum tipo de tratamento diferente por ser mulher? Sim, negativamente, né? Não, é uma coisa que eu quero saber, né? Você acha que tem algum preconceito ainda por ser mulher e às vezes a pessoa preferir dar algum tipo de matéria para um homem? Ou você acha que na tua área, na tua profissão, não existe isso? Olha, eu acho que existe, embora eu não tenha vivenciado ainda, graças a Deus, nenhum momento assim de discriminação por ser mulher, mas eu acho que existe. Acho que as mulheres ainda sofrem muito para conquistar um lugar assim delas. Ainda é uma luta que começou há muito tempo, mas que é uma luta que ainda vai permanecer. A gente ainda tem que levantar bastante a bandeira. E é em todas as profissões. Não dá para ela porque ela é mulher, ou não vai conseguir porque ela é mulher. Existe sim, mas a gente vai estar sempre aqui para conquistar, porque a gente, mulher, lugar de, aquela frase bem clichê, né? Lugar de mulher onde ela quiser. E Verdade. aí realmente é uma coisa que as mulheres têm que trabalhar bastante, brigar mesmo e a luta. Ainda bem que mulher é bicho forte, né? Valente É também. verdade. Eu acho muito importante a mulher conquistar cada vez mais espaço, né, em todas as áreas da sociedade, né? A gente for pegar a história, né, lá atrás mesmo, mulher era escrava do lar, né? Era aquilo ali, pronto, e o homem saía e ela só era aquilo, cuidar da casa e dos filhos. E conforme o tempo foi passando, as mulheres foram ganhando cada vez mais destaque na sociedade, né? Até pelo reconhecimento da capacidade da mulher, né? A gente trabalha, eu trabalho numa profissão onde ainda tem essa questão de quantidade. Ó, vai ser 70% homens, 30% mulheres, né? Então, assim, eu acho que você não pode ser avaliado e nem ser taxado pelo seu sexo.
seja avaliado pela sua competência. Ó, vamos abrir um concurso aqui e vai ser para quem realmente for competente, independente de ser homem ou mulher. Como você sabe, a mulher ela já faz trabalhos que nunca se imaginava que fosse fazer. Tem mulher que é pedreiro, pô, Uhum. que reboca uma casa, que faz trabalho realmente brutal de homem assim, que você fica, pô, tem homem que não tem essa coragem que essa mulher tem. Então, assim, eu acho que a questão do sexo não define o teu caráter, não define a tua personalidade, o teu profissionalismo, né? É só uma forma que Deus te mandou ao mundo e a gente, né, como ser humano, a gente tem que entender que todo mundo pode conquistar exatamente o que ela quiser. Então, assim, eu acho muito bacana esse crescimento da mulher, essa importância da mulher em todas as áreas. Então, eu já quero aproveitar e parabenizar todas as mulheres que são realmente guerreiras, batalhadoras, e aqui eu já parabenizo aqui a Carol pelo trabalho dela. Como eu disse, um trabalho muito massa, que eu admiro bastante. Então, assim, eu queria saber de ti aqui, a gente está próximo de encerrar o nosso podcast, mas eu queria saber, assim, como é a tua rotina na folga, como é que tu costuma curtir os teus momentos de lazer com o maridão, o que é que tu gosta de fazer quando tu tá descansando? Nada. É descansa literalmente, né? Literalmente. Porque, assim, a minha profissão, no caso, eu penso muito. Então, eu costumo dizer pro Jonathan, que é meu esposo, que em nenhum momento eu paro de pensar. Eu tô sempre pensando em algo. Até na folga eu tô pensando em alguma coisa, porque segunda-feira eu vou gravar, vou pra rua, eu tenho um ao vivo, eu tô pensando nisso. Então, quando eu tô de folga, eu tento realmente não fazer nada, né? Desligar. Mas é um pouco difícil, porque como eu falei pra vocês, eu sou ligada no 220, mas aí eu tento. A gente gosta muito de comer, sair pra comer, conhecer lugares diferentes. Eu gosto muito de treinar, né? Eu gosto muito de atividade física. Vai pra beira-mar, vamos correr. Não é uma coisa de tão costume assim, mas a gente tenta fazer também. Ficar com o meu cachorrinho, porque eu saio de manhã, eu volto de noite, então na semana ou no feriado, no final de semana, na verdade, eu tento ficar com ele. Então a minha folga é mais família, cachorro, sair pra comer, que faz parte do descanso também. E O... arrumar a casa, que eu sou dona de casa ainda. Carol, o repórter, ele também, ele fica sobre aviso? Tipo, tu tá na tua folga, mas tu pode ser chamado a qualquer momento, existe isso? Não... Existe sim. No caso do meu programa em específico, que é o Todo Mundo Ama, ele é um programa de entretenimento. Então, ele é um programa que não é tão factual quanto o jornalismo em si, que é o jornal mesmo, né, que a gente tem. Mas existe a gente poder ser chamado a qualquer momento para algum trabalho específico. E aí a gente tem que ser pau para toda obra, né? Quando eu entrei no jornalismo, meu primeiro chefe, ele olhou para mim e falou assim: a sua profissão é igual médico, policial. A qualquer momento você vai receber uma ligação e vai precisar trabalhar. E aí eu disse, Tá e bom. o feriado, né? E o final de semana, eu não tô entendendo. Isso recém-formada. E aí ele falou isso e até hoje eu carrego. Realmente é uma profissão que você tem que estar preparado para tudo. Eu não sei como é no teu caso, né? Quando alguns jovens, né? Então, às vezes, até alguns amigos meus, bem no início, quando eu entrei na polícia, me perguntavam, mas eu quero fazer o concurso, eu quero ser policial também. Qual é a dica que tu me dá? Como é que tu pode me ajudar? Com relação a você, né? Quando as pessoas chegam pedindo esse tipo de opinião, eu queria seguir a carreira de repórter, como é que tu costuma explicar o teu trabalho, explicar o processo até você chegar é, a ser formado em jornalismo, repórter? Como é que tu costuma orientar essas pessoas que têm a vontade de ser o que você é hoje? Primeira coisa que eu digo é que a gente não é repórter para aparecer. Então, quem quer ser repórter para aparecer, ser conhecido, ficar famoso, é a profissão errada. Não é reportagem. Vamos trocar, vamos para outra coisa. E aí é mais sobre a questão de você saber o que você quer, né? E saber lidar com aquela coisa do cotidiano, colocar um pouco de você em tudo. Aí eu costumo falar a parte mais teórica, né? Dizer como é que funciona mesmo, de gravar entrevista, depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo. Quando eu chego na TV, eu vou revisar o material. Aí, depois de explicar tudo isso, é mais a questão de você colocar um pouco de você naquilo que você faz, que tem em todas as profissões, na verdade, né? Você colocar um pouquinho de quem você é para você olhar e dizer, ah, Carol constrói assim. Tem uma editora lá da TV que ela diz assim, toda vez que eu quero pedir algo para ela fazer na matéria, ela já tem feito. E aí ela diz assim: eu já sei o que tu quer, eu já sei como tu faz, eu já sei como tu constrói, eu já sei como tu puxa isso. E aí eu sempre costumo dizer que além de aprender a parte teórica, a parte do como funciona ser repórter, você tem que aprender também a lidar com aquilo e a colocar um pouquinho de você, para ser aquele seu diferencial. O que é que faz de você uma repórter diferente ou o que é que ele destaca? E aí você tem que saber colocar um pouquinho de você dentro daquilo.
Massa. Eu te perguntei sobre essa questão de se você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher exercendo sua profissão, né? Mas agora eu quero te fazer uma pergunta parecida, né? É, você, no teu trabalho, tu acha mais fácil, se é que existe isso, né? Entrevistar homem ou mulher? Como é que tem essa diferenciação? Tem o gênero que a mulher é mais fácil, ou então, ou não, o homem é mais fácil. Tem essa diferença? Não, não tem diferença. Eu gosto de entrevistar gente que fale. A gente às vezes entrevista a pessoa, aí faz uma pergunta aí, sim, Aí não, mata o não. entrevistador. Dói. Dói no É coração, verdade, dói a alma, dói tudo. é Mas assim, eu verdade. gosto de pegar. Às vezes o cinegrafista fala assim: termina a matéria, a gente tá dentro do carro, e ele falou: tem 15 minutos de bruto. Aí eu disse: a conversa tava tão boa. É pra ser assim, 5 no máximo, 7, porque aquilo ali vai transformar em 3, em 4. Então, Aham. às vezes dá 15, dá 20, dá, e aí a gente conversa e eu gosto de gente que fale, falante como eu, né? Porque aí eu fico cutucando, cutucando, cutucando até a pessoa responder direitinho. Massa. Esse é o desafio, né, de quem está entrevistando, é realmente tentar tirar o máximo de informação ali de quem está sendo entrevistado, que é o meu caso aqui. Eu estou tentando sugar dele aqui, pessoal, o máximo de informação possível para que vocês possam conhecer o máximo da Carol Farias. É realmente uma pessoa que aprendi a admirar pelo seu trabalho, pelo seu caráter. E assim, como eu falei bem no início, para quem não estava assistindo no início, eu tive o prazer de ser entrevistado pela Carol, né, num evento beneficente que eu participei, juntamente com a equipe. Então, daí surgiu a oportunidade da Carol vir aqui no meu canal. E assim, só agradecer mais uma vez, Carol, por você topar o convite, por você realmente vir aqui compartilhar um pouco da sua história, da sua rotina, do seu trabalho. A gente aqui do canal Senhor Papo, a gente tem uma missão, certo? A nossa missão aqui no Senhor Papo é justamente motivar pessoas através da tua história, do teu trabalho, do que tu faz. E quando as pessoas me perguntam, qual é o objetivo do teu canal? Motivar. Como é que eu motivo? A tua história. Teve vários convidados que eu já trouxe aqui e a história dele tocou em alguém. Alguém se identificou, né? Eu tenho certeza que se não agora, alguém vai assistir e vai dizer, pô, velho, eu queria ser repórter e ela falou exatamente o que eu tava precisando saber sobre essa profissão. Então, assim, esse é o nosso objetivo aqui. Então, eu acredito que a gente consegue levar isso, né? Eu acredito que a gente consegue chegar no objetivo, que é realmente motivar as pessoas. Então, ter você aqui realmente é importante para nós e eu te agradeço mais uma vez de coração. Ai, eu que agradeço. E é isso, quem quiser ser repórter, ou seja lá qual profissão, é não desistir nunca. Eu costumo falar que a gente tem que agradecer e sempre se imaginar que onde você está hoje foi onde você pediu ontem e está se realizando. Eu sempre fui de família muito humilde. Minha família sempre foi muito, muito, muito pobre. E eu sempre tive o sonho de chegar onde eu cheguei. E às vezes, quando eu sou muito de reclamar também, e aí quando eu paro para pensar onde eu tô, o que eu já conquistei, o que eu tenho, eu penso muito nisso, em como eu tenho que agradecer a Deus mesmo por Mas, ter chegado até aqui. Quando eu era estudante ainda de ensino médio, eu estudava no colégio da polícia, né, como eu falei para vocês, e a minha trajetória sempre foi muito difícil. E a minha mãe sempre priorizou a educação. Ela dizia: é aqui que você vai conseguir ser alguém na vida. Então estude. E a gente passava muito apertada, minha mãe passava muita necessidade mesmo, a gente passava era sufoco. Minha mãe criava 2 filhos sozinha, né, sem pai. Era eu e meu irmão. Hoje ela tem uma filha jornalista, um filho engenheiro. Então, graças a assim, Deus. a gente serve um pouco de exemplo e acreditar, sempre acreditar, por mais que tenha muita dificuldade. Eu acho que é por isso que eu gosto de fazer esse tipo de matéria de inspiração, porque quando eu vejo histórias de pessoas que têm tudo para não dar certo, tudo para desacreditar, e mesmo assim elas estão ali acreditando, eu me vejo muito naquilo, Massa, porque eu tinha todos os motivos para não conseguir chegar onde eu cheguei e eu cheguei, entendeu? massa. E eu acho que é isso, é você ser combustível para outras pessoas. E é isso aí que a gente quer mostrar aqui, ó. Histórias de sucesso como a sua, pessoas realmente que, como você mesmo falou, desacreditado. Assim, eu já falei isso em alguns podcasts, e eu vou repetir aqui porque eu gosto muito de falar isso. No meu trabalho, a gente passa muito por periferia. 99,9% é passando por periferia mesmo. E assim, eu acho que você também consegue ver isso, né? A gente vê um cenário muito assim, pô, velho, criança na rua, umas altas horas da noite, e você para e pensa, pô, o que é que vai ser dessa criança? Qual o futuro delas? Né? Então você assim, não tem como você não pensar nisso, né? Se você realmente for uma pessoa
que olha com essa visão assim de se preocupar, você vai parar e vai pensar, pô, velho, vai ser? O que é que ela vai ser quando crescer? E pode ter certeza, Carol, que alguém, quando você era criança, olhou pra você e perguntou, o que é que essa menina vai ser? O que é que ela vai se tornar quando ela crescer, né? Então, assim como você, eu também cresci aqui numa periferia, né? E, e assim, eu acho que tem pessoas que usam isso como desculpa para fazer coisas erradas. Não é desculpa. Você nascer na periferia, você crescer na periferia, você viver na periferia, não é desculpa para você fazer coisa errada, né? Então, assim, conheço várias histórias de, assim como a gente, pessoas que saíram da periferia, às vezes nem saíram, né? Eu digo surgiram, corrigindo aqui, surgiram na periferia e conseguiram ser pessoas altamente do bem, produtivas, conseguiram ajudar as suas comunidades. E eu acho que esse sentimento que nós sentimos quando nós podemos voltar na comunidade e ajudar, assim, é um sentimento que eu estou experimentando na pele com o projeto que a gente criou, porque assim, foi como eu falei na reportagem, eu me emocionei. É você saber o que é aquele sentimento e você poder ajudar para a minimizar aquele sentimento. Então, assim, acho que as pessoas que principalmente estão ainda surgindo, ainda se descobrindo, ainda pensando que querem ser, pô, é como a Carol disse, acredite, simplesmente acredite, né? Realmente já tem muitas pessoas para desacreditar, então a gente tem que acreditar, que se não for nós realmente for esperar que as pessoas depositem a confiança, fica muito mais difícil. Então, aproveitar aqui esse conselho da Carol para reforçar realmente. Você realmente pode conquistar, você pode chegar, e eu tenho certeza que o que falta é só vontade. Se você tiver vontade, né, Carol? Tem que Com correr atrás vontade, também, correr tá? atrás, foco. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: a fé sem ação, É morta. morta. Então, assim, mais do que acreditar, é você fazer acontecer, né? Então, Carol, mais uma vez, muito obrigado, tá? Realmente um papo muito bacana. Tenho certeza que para quem assistiu até agora e para quem vai assistir depois, vai realmente se surpreender com o seu carisma, com o seu trabalho, com a sua profissão e vai aprender um pouco mais como é o trabalho de um repórter, né? Então, muito, muito obrigado de verdade. Espero ter a oportunidade de outras vezes de você vir aqui a gente conversar sobre outros assuntos. Tenho certeza que não vai faltar assunto, não. Ah, eu que agradeço pelo convite, né, por estar aqui. Foi um prazer dividir. Acho que a nota tá de jornalismo aqui tá 10, viu? Muito bom, Aprendendo, muito bom. aprendendo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora. Já se inscreve no canal, deixa o teu like aí, vem fazer parte da família Senhor Papo, que aí virão outros convidados do mesmo nível da Carol, porque pense na responsabilidade, trazer a Carol aqui, então os convidados futuros têm que ser do mesmo nível para lá, viu? Então, muito obrigado mais uma vez, obrigado a quem comentou, a quem interagiu aí, ao pessoal, oxi Maria, muita mensagem que tinha, deixa eu dar uma moral aqui para as pessoas, né? Teve ó, a Ingrid Lima, né? Cauã Palmeira, deixa eu ver aqui, a Luana, né, que encheu aqui a nossa caixa aqui de mensagens aqui. Muito obrigado a todos vocês de verdade aí, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, até a próxima. Obrigado, até mais.